gente quer realmente ter uma definição muito apropriada com relação à questão de horários, né? Com relação a isso, a gente está até discutindo no início aqui, no começo das atividades, mas a gente vai ver depois se há possibilidade de a gente aprofundar essa discussão da questão do horário. Felizmente, isso. Sim, tá tudo bem. Estão todos ouvindo? Professor Zé Roberto, professor Sabatini, estão todos ouvindo? O Hospital Humberto de Castro Lima está também conectado conosco. Paulo Lopes também, né? Estamos ouvindo bem aqui em Fortaleza. Está tudo ok? Tudo ok. Ok. Então, dando continuidade, nós, na realidade, nós já fizemos uma apresentação inicial falando um pouquinho sobre qual seriam as oportunidades de inclusão no currículo mínimo, né? Da informática biomédica, ou informática médica, ou informática em saúde. Isso pode variar um pouquinho em terminologia, mas de fato ela representa algo semelhante. E nesse segundo momento a gente vai querer resgatar um pouquinho de coisas que a gente começou a trabalhar antes, e inclusive alguns questionários, algumas coisas que a gente começou a fazer para retomar o espírito do grupo de trabalho, né? Então, nosso objetivo hoje é aprofundar um pouquinho mais sobre a questão dos desafios e possibilidades que a gente tem na inclusão desse tema na graduação. Espera aí um pouquinho. Bom, então, nosso objetivo de hoje seria uma breve retrospectiva sobre o tema, uma apresentação das respostas do questionário inicial, só para dar que foi utilizado para sensibilização e motivação de discussão, uma discussão breve sobre desafios e possibilidades para a implantação, o que estamos planejando para o nosso curso, que a gente pensou para ver se um ponto de partida para a gente discutir, e uma proposta para o grupo. Bom, então, resgatando um pouquinho que a gente colocou sobre a inclusão do currículo mínimo, havia já uma discussão, o doutor Zé Roberto já trazendo isso, junto com o Paulo, de que a gente poderia, talvez, a nível do MEC, já procurar determinar algum movimento no sentido de que isso pudesse ser incluído efetivamente nas diretrizes curriculares, porque isso, de alguma forma, induziria as instituições a implantarem nos seus cursos. Mas tem algo que não dá para você ir contra, ou seja, independente das questões legais, existe uma necessidade de incluir esses temas, porque eles estão aí no nosso dia a dia. Então não dá para a gente não fazer isso. É algo que sobrepõe-se à necessidade administrativa, propriamente dita, né? Porque nossos alunos estarão diante de realidades que com uma velocidade muito grande, como já foi muito bem colocado no nosso congresso anterior, pelos palestrantes, o Dr. Sabatini, todos os demais que lá se colocaram, o professor Chau, de que isso é um caminho sem volta, e a gente vai precisar caminhar para isso, então não tem como não preparar os futuros profissionais de saúde para essa realidade. Bom, e quando a gente fala nessas questões, a gente fala de definir competências, né? E essas competências, ao mesmo tempo que são oportunidades, são também grandes desafios. Ou seja, como é que eu vou estabelecer para cada curso? Eu hoje estou aqui falando da questão da realidade de medicina, como exemplo, mas isso se aplica a qualquer outro curso da área de saúde. Como a gente vai definir para cada curso qual é a competência adequada, qual é a atitude, o conhecimento que você precisa trabalhar, a atitude, ou seja, que você espera, que isso geralmente é comum nas questões de ética, de responsabilidade com relação ao dado, etc. E que habilidades você vai precisar desenvolver para que isso aconteça de forma efetiva. Então, isso é um grande desafio, mas é uma grande oportunidade também, porque nós estaremos refletindo sobre processos que vão remeter a questões muito tradicionais dos nossos cursos. Então, é uma revisão total de conceitos e paradigmas que são aí colocados. Bom, a outra questão que a gente discutiu na apresentação anterior é definir qual é o core, ou seja, quais são aquelas questões que não podem faltar e aquelas que são desejáveis, ou possíveis de serem ampliadas. Porque você não vai obrigar que todos os estudantes de determinado curso, obviamente, tenham todo o conhecimento sobre todo esse tema, mas é possível que, em algum momento, você tenha que sinalizar a possibilidade de que isso possa ser alcançado para um determinado aluno, para que ele não perca a perspectiva do horizonte, né? Ou seja, alguém que queira se aprofundar naquilo na especialização, na pós-graduação ou em outro momento do curso, né? Então, de uma certa forma, nós já temos aqui as diretrizes. Infelizmente, se configurou um pouquinho aqui, mas ali é um destaque do que aparece
nas resoluções de medicina. E a gente fez esse mesmo levantamento para fisioterapia, enfermagem, tem citação. É importante que haja um domínio das tecnologias de informação no curso, mas elas se detalham muito pouco, é um detalhamento pequeno. Se, por um lado, é uma oportunidade de que o grupo já vinha trabalhando, né, junto com o Roberto e a RNP, de que talvez possamos mudar as diretrizes para incorporar isso de uma maneira mais efetiva, já existe um laço nas diretrizes que permite a gente se pautar nelas também e apresentar para os gestores, para as pessoas que a gente quer convencer dentro das instituições, de que isso é previsto dentro das diretrizes, embora ainda de forma incipiente, é bem verdade. Bom, aí vou falar um pouquinho sobre o questionário que a gente aplicou da outra vez e eu fiquei na responsabilidade de apresentar os resultados, né, de quem apresentou. Na realidade, foi um mero mote de discussão. A gente não queria entender ou tirar conclusões a respeito disso. Mas a gente queria entender um pouquinho quem estava participando e o que as pessoas achavam. Então, a gente teve basicamente 9 participantes, respondentes, né? Que se a gente levar em conta que é um SIG que está iniciando, mas ele foi bem representado, tem pessoas ali de vários lugares, e que eles falaram um pouquinho de que cursos existiam nas suas instituições, porque havia uma discussão da gente pensar um pouquinho no meu curso, o que eu poderia fazer. Né? E aí, nesses aí, a gente viu que a maioria não oferece, né, na realidade, esse componente nas suas escolas, de maneira formal. Algumas situações individuais, ou pontuais, ou como eletivos, ou como optativos, foram como eles se colocaram. Mas a maioria acha que é muito importante. Então, de uma certa forma, foi um questionário sensibilizador, para que as pessoas começassem ao início de pensamento. E daí vai uma sugestão possível de talvez realmente ampliar essa pesquisa, que é algo que pode ser feito em outro momento, em outro fórum, de uma maneira mais estruturada, com representantes das várias instituições que assim desejem seguir adiante. Mas já dá para ver que existe um nicho de possibilidades importantes e as pessoas estão atentas para isso. Bom, o que a gente está pensando em fazer para o nosso curso? Só para a gente iniciar uma coisa da discussão mesmo, né? Então, nós tivemos uma oportunidade de ter um desafio da instituição, da administração, de que pudéssemos ter um curso EAD. E a gente colocou a possibilidade de um curso EAD de informática em saúde, né? Mas esse curso, ele também teria uma série de desdobramentos de produto, né? Então, a gente tem aqui uma possibilidade de alguém que esteja vindo lá do vestibular e vai cumprir esse curso como tecnólogo, que é o curso de tecnólogo de informática em saúde. Nós podemos, através do curso de biomedicina que nós temos aqui, amplificar as possibilidades de conteúdo, de matriz, para que a gente possa seguir para o bacharelado em informática biomédica no futuro. Isso aqui deve ter início no ano que vem. Então, a gente tem pelo menos 3 anos para a reconstrução desse segundo módulo, transformando talvez o bacharelado. Mas aqui nós já temos um mestrado em tecnologia em saúde na pós-graduação, de forma que desse ponto as pessoas podem vir para isso. Podemos vir a ter uma especialização em informática em saúde e ter informática em saúde como componente curricular dos cursos. Então, isso em parcerias, em coisas que a gente tem feito com outros colegas, e podemos também contar com a colaboração desse grupo, no sentido de fazer coisas colaborativas envolvidas nesses temas. Então, como nós tivemos esse desafio foi uma oportunidade, porque a gente viu aí uma oportunidade de ter uma discussão em torno uma alocação de recursos, de possibilidades, de programas, de investimento de alguma forma, para que essas coisas fossem incorporadas. Ao trazer a informática em saúde, a gente traz uma série de coisas também. A possibilidade do uso daqueles 20% de cursos de saúde que todos querem usar, que precisam usar e que é permitido e nem sempre as pessoas usam com propriedade, a possibilidade de desenvolvimento docente para isso. Então, disso aí surgiu uma série de possibilidades e oportunidades que podem nos aproximar desse modelo. Então, esse é o momento em que a gente está vivenciando agora, que é muito trabalhoso, mas é também muito prazeroso, porque é uma oportunidade de desenvolver alguma coisa nova, mas com uma infraestrutura que permita um suporte. Bom, então, o que a gente pensou? Definir as competências a serem alcançadas nas áreas pelo aluno, identificar os momentos de inserção do tema no currículo, né? Porque, obviamente, cada instituição vai ter o seu currículo e vai ter que fazer uma avaliação, né? Identificar se eu vou colocar isso como conteúdo em um componente já pré-existente, se eu vou criar um novo componente, aonde eu vou colocar,
Como eu vou garantir que isso fique como um eixo do primeiro até o 6º ano? Então, essas são questões que são um grande desafio. E talvez o maior desafio de todos seria fazer a questão do desenvolvimento docente, preparando esse docente que é do século passado, todos nós somos, mas que precisa se encarar o desafio de formar um profissional que incorpore isso, porque é a vida que ele vai ter daqui por diante. Então, é algo que mesmo que a gente não queira, mesmo que o MEC não coloque lá, mesmo que a gente não consiga avançar, nós, enquanto educadores, percebemos que não dá para seguir sem cumprir esse desafio, né? Então, para o nosso caso, a gente está pretendendo, isso é uma coisa ainda em construção, né, que obviamente cabe aqui o enriquecimento com as pessoas que estão aqui ouvindo, que são expertos nesse tema, e podem nos ajudar também, assim como a gente pode trocar ideias depois. Mas a gente pensou na possibilidade de criar um eixo de metodologia instrumental, no qual tivesse previsto aí a questão da instrumentação para pesquisa, a informática médica, gestão e empreendedorismo, diluído durante todo o curso, né, médico. Então, por exemplo, no primeiro ano, a gente teria um foco nas plataformas acadêmicas, preparando esse estudante para utilizar os recursos que nós temos. Depois veríamos metodologia de pesquisa, ferramentas de busca, processamento de sinais e imagens quando estiverem vendo a parte de biomedicina, bioimagem. Então, a gente já trabalharia isso. Na área de coletivos, a gente trabalharia informática, saúde pública e a saúde. Quando eles estiverem chegando mais para a área de ambulatório, a gente já vai começar a introduzir conceitos de prontuário eletrônico, saúde e ética digital. Lá para o internato, a gente coloca telemedicina e telesaúde, e o eixo de gestão e empreendedorismo, que também estaria de alguma forma vinculado. Ao lado disso, a possibilidade de criação de ferramentas que poderiam ser acessadas a qualquer momento, vinculadas a disciplinas, mas não necessariamente ligadas como um componente curricular. A exemplo, nós poderíamos ter pequenas videoaulas autoinstrutivas ou com tutoriais sobre pequenas ferramentas que as pessoas podem ter dificuldade, como os estudantes, ou eles possam ter dificuldade. E a depender do momento do curso, por exemplo, se ele está lá no momento do TCC, então o professor pode pedir, veja tal disciplina, acompanhe tal disciplina no módulo tal, e isso é disponibilizado. Mas fica aberto para qualquer momento que ele tenha necessidade de fazer uma reciclagem, uma revisão daqueles temas. Então, seriam essas videoaulas que ficariam disponíveis a todo momento para todo o alunado, né? Então, essas são as ideias que surgiram de como a gente poderia trabalhar. E aí, dentro da formação docente, a gente imaginou, que é uma coisa também que está aqui em discussão para ver a opinião de todos, né? O professor Sabatini está ali e foi um grande idealizador e estimulou bastante a gente aqui, a gente teve a oportunidade de fazer o curso com ele, e isso realmente ajudou muito a ter clareza dos temas principais. Mas, por outro lado, a gente sabe que a troca, a experiência, a aplicar as coisas é que vão fazer com que a gente entenda o que é melhor, né? Então, a gente imaginou 2 grandes eixos. A instrumentação pedagógica, que a gente chamou dessa forma, que seria o uso do AVA, desenvolvimento de curso em AD, produção de material didático e videoaulas, ou seja, isso para preparar o professor. Porque nós estamos com alunos que estão numa velocidade muito grande, mas também eles não têm muito a questão da crítica, do que é melhor. Então, isso, a esperteza, a sabedoria, o entendimento do professor, que talvez não domine tanto a técnica digital, possa somar com esse avanço e permitir que aplicar adequadamente os recursos. Não adianta você ter todo o AVA disponível, toda a infraestrutura, sem que o professor utilize adequadamente, e utilize só como repositório, por exemplo. Ele pode utilizar como repositório de ferramentas, de documentos, etc. Mas não isso somente, senão fica muito limitado e não tem um reconhecimento do aluno de qual é a utilidade daquilo. Mas para isso ele precisa aprender. Então a gente tem que ter essa instrumentação pedagógica. Por outro lado, você tem capacitação em áreas específicas. Você não vai querer que todos os professores dominem todas as coisas. Então, você vai ter aquele professor que vai aplicar o prontuário eletrônico do paciente, aquele que vai falar de segurança. Então, isso pode ser algo modulável, né? Então, esse é um pensamento, porque você também tem que capacitar esse professor. Por mais que ele tenha é difícil você ter professores que tenham essa visão como um todo pronto. Obviamente, se a gente tiver um, já ajuda um bocado, porque a gente só vai adequar. Mas é difícil que a gente tenha isso como de um formato pronto, né? Bom, e aí vem uma proposta em cima disso para o grupo. Porque a partir daqui, nós temos 15 minutos de fala já, né? E a gente entende que esse é um momento de troca, não é um momento só de ouvir o que as pessoas estão colocando. Então, a nossa proposta aqui
é abrir para uma grande tempestade de ideias para que todos possam contribuir. Mas a gente quer partir de um desafio, que é um desafio para esse grupo, que é grande, está cada qual em canto, com pessoas que pensam e sentem diferentes. Tem pessoas que vão participar mais ativamente na construção, tem pessoas que vão, talvez, participar mais, de uma forma mais pontual, mas é muito importante que todos estejam sabendo o que está acontecendo. E como nós temos aqui a RNP, através do SIG, ele serve como um canal normativo, um canal que vai confluir, onde vão confluir essas ideias todas, né? Então, uma proposta para o grupo seria que a gente compartilhasse a construção desses módulos, né? Eu acho que custo econômico pensar nisso. Então, se eu tenho, assim, uma construção de módulos compartilhados de capacitação docente, eu vou ter que ver a necessidade média dos docentes. Então, eu tenho que ver quem são os docentes, de que curso eles são, quais são as demandas que eles precisam, o que eles realmente precisam, e adequar esses módulos para docentes, e não somente no conhecimento geral de tudo sobre aquele assunto. Porque isso, na realidade, talvez não atenda e seja over, né? Talvez não seja exatamente aquilo que aquele docente precisa saber. Poderíamos pensar em módulos padronizados, em EAD, com tutorias presenciais, locais, ou telepresenciais, em alguns encontros, e isso daria uma consistência maior ao nosso produto, se a gente conseguir fazer com que isso tenha uma linearidade, com carga horária específica, etc. E esse curso que a gente está propondo aqui para uma construção coletiva, mais ordenada pelo centro, pelo SIG, pelo RNP, seria validado com o curso de especialização para as instituições parceiras. Curso de especialização em uma coisa específica, não informática, biomédica como um todo, mas em capacitação docente para essa finalidade. Eu acho que dessa forma a gente tem uma chance de estarmos todos juntos e todos contribuirmos dentro daquilo que é possível contribuir, sem que necessariamente a gente tenha que despender um grande esforço de fazer um curso inteiro, né? Então, é uma sugestão. É uma sugestão que pode ser aceita ou não ser aceita por alguns ou não por outros, de acordo com a sua possibilidade, mas é o momento agora da gente ter uma grande tempestade de ideias aqui para a gente continuar daqui para frente. Então, a partir desse momento, estaremos franqueando a palavra e gostaríamos de ouvir a opinião de cada um sobre isso, de como a gente pode construir e como a gente pode transformar isso, mas tendo em vista que, de fato, nós não vamos conseguir inserir isso nos currículos sem que a gente tenha uma abordagem do docente que seja efetiva. E para aqueles docentes com perfil, ou seja, então a gente tem que partir, antes de mais nada, a quem for participar disso, uma análise da sua situação, de cada curso, verificar as especificidades e necessidades de cada um, aonde isso seria colocado no currículo, que docentes teriam esse perfil. Tudo bem, vão ter peculiaridades de cada serviço, de cada local, de cada curso, mas é uma probabilidade muito elevada de que um núcleo básico não seja muito diferente entre um e outro curso, atendendo às necessidades mais pontuais. Entendeu? Então, isso que a gente pensa, está aí lançado o desafio para o grupo, então. Obrigada. Sim, aqui. Magdala perguntou ali. Sim, eu não estou vendo. Vai abrir? Vamos abrir, então. Então, como é que abre aqui, gente? É só esperar. Ah, não. Gente, está aberto, então, a palavra, então. Quero agradecer a apresentação da colega da Baiana e, nesse caso, eu gostaria de propor que vocês continuassem a gerenciar a videocolaboração. Tá certo? Está baixo a voz do professor. Melhorou? Agora sim. Ok. Pode repetir, por favor, que a gente não escutou. Quero agradecer a apresentação da professora e queria sugerir que vocês da Baiana continuassem a gerenciar a videoconferência, a webconferência, por favor. Nós vimos ali a professora Magdala. Vocês estão me ouvindo? Isso, estamos. Ah, tá bom. Em primeiro lugar, parabéns, Marta, pela apresentação. Eu acho que você realmente focou em todos os pontos mais importantes, que é o trabalho que o SIG vai ter pela frente. Eu me lembro só a vocês que em 1985, 86, 3 ou 4 faculdades de medicina no Brasil iniciaram a inserção curricular da disciplina de informática médica no curso, que foram Rio Grande do Sul, né, a doutora Marisa, o doutor Daniel Sigulém, na Escola Poli de Medicina, o doutor Shaw,
e o Dr. Jorge Gon na USP, e eu na Unicamp, né? Naquela época a gente enfrentou todas essas coisas que você falou, ou seja, definir as competências, definir o que a gente queria ensinar, o que os estudantes precisariam aprender, e isso nós temos também, então, uma grande experiência de quase 30 anos nessa inserção curricular. E as coisas vão mudando, né? Quer dizer, elas não são estáticas. Eu me lembro que no começo a gente ensinava o Windows para os alunos. Aliás, era DOS, né? Nem existia o Windows. Hoje não há mais necessidade de ensinar essas coisas básicas de informática. E uma preocupação que eu tenho, depois que eu vi o teu slide ao longo dos 6 anos, né? O que se pode ensinar, é essa tática, quer dizer, qual vai ser a nossa intervenção no curso médico, onde inserir a disciplina, uma vez que a disciplina informática médica, ela poderia ser longitudinal, né, como você mostrou ao longo de todo o curso, mas normalmente, por causa da burocracia, a gente tem que escolher um semestre e uma carga horária, que nós escolhemos no segundo ano, tá, no terceiro semestre e no 4º semestre do curso médico. A gente tem que brigar por espaço, porque o curso médico é lotado, ou seja, quase praticamente não existe espaço para inserção de novas disciplinas. A minha disciplina sempre foi da meio-dia às 2, para vocês terem uma ideia, sacrificando o almoço dos professores e dos alunos. Então, eu gostaria de colocar para discussão também um pouco dessa tática, tá? Com relação aos professores, por que nós temos 310 faculdades de medicina e pouquíssimas inserem a informática biomédica no currículo? É porque não tem professor, né? Quando o diretor quer fazer isso, etc., ele não acha ninguém que queira ensinar, e principalmente uma pessoa só, que tem que ser aquele herói, né? Que tem que dar aula de tudo, como eu, né? Eu acabei dando aula de tudo em informática biomédica, eu não encontrava. Mesmo na Unicamp, professores com vontade e capacitação na medicina de dar outros aspectos da disciplina, como você mencionou. Tá? Então, vocês devem saber, o Luiz Roberto participou, a Marta participou. Desde 1989, a gente tem um curso de capacitação rápida de professores, que é o curso de verão, né? Que a gente está fazendo de 2 em 2 anos, e que é sempre realizado em janeiro. Esse curso teve bons resultados, porque ele formou mais ou menos umas 30 escolas, introduziram a disciplina de informática médica no currículo, graças ao impulso dado por esse curso. E uma coisa que o professor precisa é o que a gente chama de um enxoval, ou seja, ele precisa slides, ele precisa material de leitura, né? Nós não temos um livro brasileiro para recomendar, não existe nenhum livro nacional em texto em português para recomendar para os alunos. Ele precisa de software para fazer aula prática, ele precisa de ideias de currículo, ideias de laboratório, etc, etc. Então, o objetivo desse curso, que ainda continua sendo ofertado, que vai ter em 2018 agora em Campinas, é dar esse enxoval do professor. Ou seja, ele ter um material mínimo com o qual ele, não sendo um professor de informática biomédica, transforme-se num, né, sem necessidade de fazer uma pós-graduação. Eu gostaria que vocês comentassem esses aspectos. Bom, de uma certa forma, professor, é lógico que é um primeiro momento, porque, como o senhor falou, é algo complexo, isso é um desafio mesmo, né? A gente tem que enfrentar. Mas, por outro lado, algum começo tem que ser feito, né? Então, eu não tenho nenhuma ilusão de que hoje nós sairemos com coisas bem definidas, é apenas uma semente que está sendo lançada, né? E, obviamente, que nessa semente a gente tem que resgatar coisas que já existem para a gente dar continuidade. Tem a sua experiência, a experiência de Magdala, tem a experiência de vários outros de Chau, do Roberto, ou seja, tem várias pessoas que já estão mais adiante, né? Então isso a gente pode avançar. Agora, só dentro de uma questão das perguntas que estão chegando escritas, né? Que a gente vai tentar ver se a gente traz para o conjunto das pessoas. Uma foi Paulo que comenta sobre a proposta, que a gente estaria focando na questão mais do conteúdo e quais seriam as habilidades e também atitudes que poderiam ser trabalhadas.
Obviamente, Paulo, falar em conteúdos inicialmente é mais prático quando você começa um processo. É óbvio que as habilidades do uso das ferramentas, a habilidade de saber colher informações, a habilidade de você, a atitude de você saber como se portar de uma forma ética com os dados, então tudo isso tem que estar de permeio às atividades básicas, né? Então, de uma certa forma, fica muito difícil a gente definir tudo no primeiro momento. Então, se a gente parte de conteúdos, a gente pode, paralelamente, atender a essas outras questões também, né? Então, a questão não é conteúdo, a gente está pensando na questão da competência. E essa competência une essas três coisas. Mas, obviamente, que a gente vai ter que encontrar formas de desenvolver isso. Eu acredito, por exemplo, que o desenvolvimento de habilidades ou de atitudes, por exemplo, à medida que você tem um curso, que você trabalhe isso de uma forma mais aplicada, você vai ter oportunidades de apresentar para os seus alunos uma atitude, uma postura ética, por exemplo. E você vai observar isso. Então, tem coisas que só se aprende fazendo. E habilidades é uma delas, habilidades e atitudes é uma delas. Embora sejam pontos mais críticos e mais difíceis de serem trabalhados teoricamente, digamos assim, né? Então, não sei exatamente se não é... Professora. Diga. Professor Márcio. É isso que eu queria comentar, né? Porque aquilo que o professor Sabatini falou, a tecnologia muda tanto, né? Eu também iniciei lá na Unifesp, professor Daniel, um pouquinho mais tarde, então eu não peguei o DOS, mas peguei o Windows. Então a gente trabalhava microinformática. E a gente foi dando conteúdos que foram variando em função da tecnologia. Agora, as habilidades e atitudes, elas não mudam, né? Porque a ética não muda. O posicionamento crítico de um aluno não muda. Né? Princípios de segurança não mudam. A necessidade de ter habilidades de selecionar, de especificar, selecionar, muda os seus conteúdos de especificação, mas não muda essas necessidades que a pessoa tem que ter de especificar, selecionar adequadamente, né? Julgar. Então, eu viria aqui, para a gente não cair num conteúdo que rapidamente poderia estar desatualizado, ou mesmo porque os conteúdos também dependem muito de como cada entidade, cada universidade, né, considerando a autonomia universitária, irá inserir, né, essa disciplina, não quanto conteúdo, mas quanto forma organizada de conhecimento nos seus currículos. Então, o que eu acho que a gente deveria fazer é ter um estudo de exatamente quais são essas competências, habilidades e atitudes que os alunos deveriam ter ao final do curso nas áreas profissionais. Foi o caminho, bom, essa é a minha visão particular, tá, colocado para discussão. Esse foi o caminho que a IMEA adotou ao publicar, um estudo e publicar um artigo exatamente que fala de uma lista de competências, uma lista de curricular, que a gente pesa inclusive de maneira diferente, conforme for o tipo de aluno, né? Você começou a falar sobre o curso de tecnologia que vocês vão inserir aí. Os mesmos conteúdos têm pesos diferentes para outros cursos. Então, eu acho que esse modelo da IME é um modelo de referência que a gente deveria utilizar, adotar espaço aqui de discussão, né, junto a essa pesquisa que deveria ser feita entre as universidades, para a gente também medir um pouquinho a questão o que nós temos hoje em termos de potencial humano nas universidades para poder fazer essa disseminação, né? Então, essa atividade. Então, eu volto a dizer, quer dizer, eu acho que a gente aqui nesse grupo deveria sim discutir habilidades, atitudes e algumas competências que são invariáveis em função da tecnologia, para que as universidades possam encontrar na sua autonomia as formas de inserir isso dentro dos seus currículos, e aí eu concordo, né? Em algum momento, alguma universidade que realmente não tem competência alguma em termos de recursos humanos, ela poderá adotar um padrão que parte dessa discussão mais ampla, né? E aí a gente pode fazer um pacote mínimo, mas a gente não pode se furtar de já partir para um conteúdo, né, e dizer que esse é o conteúdo que todos têm que usar,
porque pode ser que não, pode ser que exista algum lugar que elas tenham condições de ampliar um pouquinho esse rol de conteúdos visando outras competências aí. Então, eu continuo falando que é muito importante para esse grupo essa discussão. Perfeito, Paulo. Eu acho que essa sua colocação vem extremamente bem a calhar. Porque, na realidade, o que acontece? A apresentação que a gente comentou na vez passada, para não ser repetitivo, focou nesse aspecto que você está falando. Da necessidade de cada curso identificar quais as competências, isso remeteria a uma busca de cada curso. Por isso que a gente focou naquela ocasião nesse aspecto. Agora, nesse momento, a tarefa foi falar desenvolvimento docente. Então, era um tópico principal de reflexão. Então, acho que são duas coisas não excludentes e precisam caminhar em paralelo. Esse exemplo que você citou da Mia, né, que na realidade trabalhou com isso, eu acho que pode ser um referencial para a gente mesmo, entendeu? Agora, quando a gente fala de não é apenas um exemplo que foi colocado nesse momento, achamos interessante trabalhar dessa forma. Porque ao ver o exemplo do outro, você pode ajustar e adaptar. Ao trocar informações, isso enriquece, porque muitas vezes alguém já pensou alguma coisa que é uma solução para outro e que é possível ser aproveitado. Mas quando a gente quando a gente fez uma proposta de tentar pensar no docente de uma forma coletiva, é porque a gente sabe que esse é um grande desafio. É um grande desafio, como diz o Dr. Sabatini. É difícil mesmo conseguir esse profissional, porque é uma coisa que a gente tem observado. Agora, por outro lado, a gente consegue profissionais sensíveis para a área. Ou seja, no nosso corpo docente, entre médicos, fisioterapeutas, psicólogos, ou todas as pessoas do grupo da saúde, sempre tem aquele que tem aquela tendência à questão tecnológica. Então, se você der a ele a oportunidade de aperfeiçoamento ou apontar um caminho, você não precisa necessariamente fechar conteúdos ou ter um limite. Você pode dizer, vamos ensinar a pessoa a aprender também. Ou seja, já que é algo que muda tanto, então você pode estimular isso. Mas nesse ponto nós concordamos. Então você faz isso. A gente tinha um negócio. Vamos fazer organizar. Gente, só para a gente organizar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ordem. Vamos tentar fazer isso agora, né? Então, a gente poderia as pessoas pedirem a inscrição para a gente poder controlar aqui. Tem como controlar isso, né? Ou seja, quem é a pessoa que pediu... Pessoal, vamos usar o... Desculpa. Isso. Vamos levantar a mão esquerda, onde tem uma carinha ali na lista de pessoas. Tem uma carinha que permite que levante a mão no ambiente, né? Não visualmente. Tá onde? Tá, a MConf, o pessoal está dizendo que não tem esse recurso. Eu não estou vendo aqui. Mas olha, coloca na listazinha ao lado. Digita, eu quero falar. Bota ali naquela listinha que a gente vai acompanhando aqui. Embaixo da lista de nomes. Embaixo da lista de nomes tem uma carinha. Aonde? Essa carinha tem uma série de opções. Uma delas é levantar a mão. Perfeito, ótimo. Acabamos de aprender uma coisa, tá vendo? Bom, então, todos já localizaram aí onde é que eu vou levantar a mão? Aparece aonde, Paulo? Quando a gente vê aqui, vai aparecer ao lado, né? Tá bom. Então, quem que levantou a mão aí para falar? Magdala, vai lá, Magdala. Bom dia, não sei se vocês estão me escutando. É alto, Não claro e bom som. Sério? Que milagre. Eu estou traumatizada. Bom dia, minha gente. Porque ultimamente, quando eu tenho usado o MConf, tem dado problema e eu não consigo usar o som. Olha, queria parabenizar, acho que são ideias, são estratégias muito boas e acho que vem a se somar aí com tudo que está sendo discutido, né? Acho que é bem interessante e pertinente a gente fazer um trabalho colaborativo para a formação docente, né? Como o Dr. Sabatini colocou, todos nós aí tivemos essa escola aí, né? Se a gente pode dizer assim, old school, Renato, com você, com Marisa, com todo mundo naquela época. Eu mesmo fiz o curso de verão lá atrás, eu e o Cláudio e tudo. Então, e isso foi muito importante para a gente estruturar essa primeira sessão. E foi um trabalho também da mesma maneira muito difícil, quando a gente começou também em 96, 97, da inserção da disciplina, por conta justamente da gente não ter na grade, e eu diria assim, o conteúdo
informática biomédica como um conteúdo formal no curso de medicina. Então, sempre foi um conteúdo que permeou, né, aqui e ali. E a gente fez, na época, lá atrás, eu fiz várias oficinas de capacitação docente aqui na UFPE, que naquela ocasião funcionou parcialmente, eu diria, né? Acho que não existia tanto esse entendimento. Agora, como o Renato também colocou, as coisas mudaram, a gente dava muita aula de instrumentalização, né? Então, que ferramentas, né, eles utilizaram. Eu acho que está mais do que na hora de se lançar um curso desse, de formação docente na área em modalidade EAD, eu diria até semipresencial. Eu acho que o modelo melhor é semipresencial, a gente utilizando nossos núcleos como capacitação presencial e tendo as sessões à distância somada ao ambiente AVA, para que a gente pudesse tentar sensibilizar efetivamente as universidades e levar essa proposta para o MEC, né? Levar uma proposta desse curso de formação para o MEC de maneira bem pragmática, sendo um curso no meu entendimento inicialmente, um curso mais de curta duração e migrando para uma especialização. Por que eu falo isso? Porque vai ser muito, muito difícil a gente conseguir colocar os médicos para fazer esse curso, certo? Estou sendo, assim, muito sincera. É muito, muito difícil. Quando a gente pensa em docentes do curso de medicina, a gente hoje tem um conjunto de perfis muito diversificados, né? Então, hoje a gente tem enfermeiras, tem farmacêuticos, tem odontólogos também dando aula para o curso de medicina em vários dos segmentos. E o que a gente percebe é que aqueles que têm uma atividade mais vamos dizer assim, na parte mais de gestão, na parte mais de ciências sociais, a parte mais de humanas, eles têm mais sensibilidade à utilização das ferramentas, enquanto os outros que estão mais na parte clínica, mais na parte de campo, eles, vamos dizer assim, buscam mais ferramentas de simulação, por exemplo. Mesmo assim, tem que ser pactuado com o núcleo docente estruturante dos cursos. E esse aqui é o trabalho que precisa ser feito para que esse curso ele seja proposto realmente e seja viabilizado junto às coordenações dos cursos de medicina no país. Mas eu acho que é muito, muito interessante a gente tentar formalizar essa proposta e levar essa proposta para o MEC e trabalhar junto aos núcleos docentes de cada uma das instituições. A gente tentou fazer isso na época e não foi muito feliz. O Ivan até conseguiu fazer uma coleta grande em nível de pós-graduação, mas em nível de graduação sempre é muito delicado, porque o curso de medicina ele passa hoje por um processo de repensar muito grande, né? É o momento ideal da gente estar fazendo essa abordagem, mas, por outro lado, os problemas que eles enfrentam são imensos, né, em vários outros segmentos, né? Então, mas assim, eu estou à disposição. A gente aqui tem um projeto, pra vocês terem ideia, a gente fez a primeira versão em 2009, outra em 2011, que justamente faz um planejamento de inserção de conteúdos no decorrer do curso, associado à capacitação docente. E a gente tinha aqui na UFPE o momento capacitação docente. A gente parou de ofertar o curso em si e passou a ter um momento de uma bancada de apoio aos docentes que gostariam de trabalhar com a parte de tecnologia. Então, a gente abriu um horário na semana 1 ou 2 para que eles viessem. Funcionou também durante um tempo e depois se esvaziou. Por isso que eu acho que a gente tem que caminhar para fazer essa oferta junto aos núcleos docentes estruturantes dos cursos, com o apoio do MEC. Aí eu acho que a gente entraria muito mais fortalecido, né? Aí, assim, o que o Paulo está colocando, eu entendo que é uma questão de fazer uma proposta que tenha uma estrutura muito clara, bem objetiva e que deixe claro quais são essas competências, habilidades e atitudes, né? Que é e aí vai bem da formalização do documento.
Mas, assim, acho que a gente poderia também identificar todos os cursos. Era uma pesquisa que eu comecei a fazer e parei. Todos os cursos que já utilizam ambientes virtuais. A gente sabe que no mundo privado isso já é bastante utilizado, é básico, mas nas universidades públicas eu acho que seria interessante a gente identificar e talvez começar a fazer um trabalho mais focado junto a essas universidades que já têm uma sensibilidade para isso. Né? Assim, bom, eu vou passar a palavra aí para outras pessoas, estava só querendo fazer algumas colocações. Obrigada. Não, perfeito, Angela. Eu acho que, de fato, um dos pontos que você colocou, que eu acho que é um ponto de reflexão, é atingir o professor médico. Eu acho que nós precisamos ver é um desafio, mas a gente vai precisar atender a esse professor médico. Porque se ele não incorporar isso na sua prática, dificilmente o aluno da mesma área vai incorporar isso. É lógico que a gente vai contar com professores de todas as áreas, e é um assunto multidisciplinar. Mas, na realidade, se ele não, a gente tem que ver uma forma de atingir esse professor também. Bom, já tem algumas pessoas que estão aqui, do professor Luiz Roberto e quem mais sabe, professor Sabatini depois, a seguir. Então, professor Luiz Roberto, a palavra é sua. Olá a todos. Eu fico vendo essas discussões e creio que muitas dessas coisas já estão resolvidas. E a gente precisa só mais adaptá-las à realidade brasileira e adaptá-las também às condições de cada escola. No meu entender, muito mais do que a gente se preocupar com isso, a gente precisa ter uma preocupação com criar oportunidades para que as pessoas desenvolvam cultura digital. Depois que eu andei lendo o trabalho do Ortega y Gasset sobre a missão da universidade, se a gente ficar pensando só em pontualmente estar desenvolvendo conteúdos, habilidades, etc., sem discutir o que é que deveria ser parte da bagagem cultural, digital das pessoas que saem da vida, que saem da universidade devidamente instrumentalizadas e com autonomia para continuar exercendo o aprendizado ao longo da vida, nós vamos cometer uma falha e vamos resolver apenas parcialmente o problema. Porque essas pessoas vão precisar, inclusive, desenvolver espírito crítico diante das modificações tecnológicas que vão acontecer ao longo da vida delas. Né? Todos nós sabemos que hoje todo mundo está usando aí rede social, zap, zip, e muitas vezes sem nenhum espírito crítico para saber o que deve ou não utilizar, de forma a manter a confidencialidade dos pacientes, manter a confidencialidade e o sigilo a respeito das informações e vai por aí. Por outro lado, está mais do que provado de que nós dominamos as tecnologias digitais da informação e das comunicações e não dominamos também as chamadas tecnologias operacionais, como gestão, planejamento, logística, governança. Nós vamos sair profissionais um tanto incompletos diante disso, né? Eu gosto muito da proposta de que a gente possa ter um curso híbrido, realmente com coisas presenciais e com coisas virtuais. Precisamos combater um mito violento que a gente ainda encontra hoje na área da saúde, que é o mito do presencial. Muita gente se opõe a qualquer coisa presencial por não desconhecer o que é a educação à distância. Então, os nossos docentes, eles não precisam ser preparados simplesmente para ensinar informática biomédica, informática em saúde, ou isso, aquilo, outro. E realmente os núcleos docentes estruturantes precisam ser realmente aproveitados como uma oportunidade para dar a esses docentes experiência para o ensino virtual, para o ensino híbrido, porque na área da saúde isso funciona muito melhor do que qualquer outra coisa. Eu tenho uma experiência já um tanto quanto sedimentada com isso, conseguimos montar um núcleo, mas nós servimos ao cliente externo e não conseguimos servir ao cliente interno. Eu estou aqui acompanhado de 2 alunos que estão no meio do curso e já perguntei para eles aqui se eles tinham ouvido alguma vez participado alguma vez de uma webconferência e eles nunca tinham participado, estão no meio do curso de medicina. Agora mesmo nós vimos que aprendemos aqui e tem uma carinha ali que se a gente apertar naquela carinha aparece uma série de opções para poder a gente se inscrever para organizar uma discussão, né, pela web, porque estava todo mundo falando e a gente sem saber quem ia falar, quem pedia, quem não sei o que. Quer dizer, isso é uma questão de cultura digital. Nós precisamos introduzir a cultura digital. Eu estou tentando agora no Conselho Regional de Medicina ver se eles concordam para a gente colocar as 3 seccionais do interior do Estado em contato com
o CREMEC aqui em Fortaleza, e a gente sabe que isso pode ser feito por webconferência muito bem. A Secretaria de Saúde do Estado utiliza a nossa estrutura aqui de webconferência para diminuir o número de viagens. Já utilizaram isso quase 400 vezes nos últimos 3 anos e está funcionando muito bem. Ou seja, o que nós temos que repensar é como trazer essa cultura digital, essa cultura de trabalhar com adultos e educar essas pessoas para ter autonomia. Portanto, nós precisamos pensar em andragogia, precisamos pensar em eucagogia, precisamos comunicar com os alunos aquilo que realmente os deixará instrumentalizados para enfrentar a vida profissional lá fora. Não é simplesmente estar pensando numa coisa pontual que é o ensino da informática biomédica. Isso sozinho, isolado, eu acho que é apenas uma parte do caminho. Temos que pensar em algo mais à frente. Essas ideias que foram dadas aí são todas maravilhosas, mas eu acho que nós temos que conquistar de uma forma um pouco mais aberta e mais ampla como traçar estratégias para chegar lá. E sem dúvida, sem conseguir que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação entrem em convergência para poder nós conseguirmos colocar isso, criar massa crítica sobre isso dentro das universidades, o adianta também estar preparando só o professor para saber um pouquinho de informática em saúde e tal. Eram essas minhas colocações. Perfeito, professor. Eu acho que nós temos consciência de que os caminhos têm que seguir paralelos. Na realidade, são várias tarefas a serem feitas, né? O desenvolvimento docente é uma delas e é basilar. Então, a gente não pode deixar de fazer isso, de alguma forma, né? Então, a gente precisa. Agora, seguindo a questão geral do aprender a aprender, do aprender fazendo, esse exemplo que o senhor citou mesmo do WebConf agora, a gente aprendeu, todos que estão aqui já sabem. Então, são formas simples e breves e objetivas e coisas do dia a dia que você vai aprendendo também. Agora, o que me preocupa, temos aqui um grupo seleto, né? Um grupo de pessoas que tem muito interesse nisso. Então, é fácil pensar que essas pessoas vejam essas possibilidades. Mas essas pessoas que estão aqui também têm que ser aqueles que vão gerenciar ou vão ser as pessoas responsáveis pela disseminação dessa cultura digital que o senhor está referindo aí. Quer seja no eixo pesquisa, quer seja no eixo capacitação, quer seja no eixo análise dos currículos, mas a gente precisa saber, para sair do momento de ficar refletindo e ir para a ação, aonde der para ir, ou seja, da forma como for possível ir, né? Então, aí eu só vou fazer uma colocaçãozinha rápida, porque Paulo citou ali alguma coisa que é do interesse de todos, né? Que é do interesse de todos, que é a questão do horário das nossas atividades, né? Que eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu estava comentando aqui cedo, eu sei que as pessoas têm suas dificuldades, mas quem trabalha no campo, ou seja, quem atende pacientes, ou quem está dando aula no meio da manhã, é quase impossível. Hoje, eu só estou aqui porque eu consegui atrasar meu consultório e é quem está no horário de verão. Então, daqui a pouco, só ir correndo para ir para lá. Então, na realidade, eu sei que tem algumas atividades que são muito boas, que sejam às 9, às 10, e para outras talvez não. Eu não sei, a gente tem que ver o que predomina no grupo de interesse. Porque eu vou dizer uma coisa, o SIG é um momento de trabalho, é um momento de compartilhamento, de avançar com ideias, como esse SIG hoje está sendo tão importante, com tantas pessoas oferecendo tantos caminhos interessantes. E a gente não pode se dar o luxo de isso se esgotar uma vez por mês. Então, a gente tem que ter uma coisa que tenha um trabalho continuado. Obviamente que o trabalho não vai envolver 100% das pessoas em todos os projetos, mas poderíamos estabelecer um projeto pesquisa, né? Um projeto pesquisa do docente, um projeto pesquisa curricular, por curso, por necessidade, definir competências, como coisas que possam caminhar paralelamente. Se não fosse ter um curso de especialização, podemos ter um módulo 2, aquele de coisas mais básicas. Então, a gente não pode ficar só na questão do encontro uma vez por mês para definir isso, em um horário que nem sempre são as mesmas pessoas que estarão participando, entendeu? Então, temos aqui o professor Sabatini que quer falar, depois Paulo que quer falar também, e eu gostaria que as pessoas se posicionassem. A partir de Denise apareceu ali, que bom. A gente está querendo que as pessoas que se posicionem daqui para frente, se posicionem no sentido de propostas concretas, porque já estamos finalizando. Temos mais 10 minutos para finalizar esse momento, e a gente seria muito bom quem saísse aqui com uma coisa mais ou menos concreta. Professora. Professora, só interromper a todos. É necessário que nesses 10 minutos ainda a gente discuta, só um pouquinho, Sabatini, a gente precisa definir para 2018 a continuidade desse SIG. Então,
entre as falas que nós vamos ter, nós precisamos ainda ter uma fala sobre a continuidade de atividade. Sabatini. Ok. Professor Sabatini. Bom, eu acho que aqui, entre todos vocês, eu tenho a maior experiência em fazer esse tipo de curso. No início, a gente fazia curso de verão de 1 mês de duração, que acho que seria o mínimo necessário para capacitação docente rápida, sem ter que apelar para um curso de especialização ou mestrado, doutorado, que tem uma taxa de formação extremamente lenta. Tá? A minha média é ter formado 2 pessoas por ano nos últimos 30 anos. E a maior parte deles não se dedicou à informática biomédica na área de ensino, mas sim na área de pesquisa. Com relação ao curso de verão, nós formamos cerca de 300 pessoas em 30 anos, ou seja, uma média de 10 por ano, mas somente 10% dessas pessoas realmente acabou virando um professor de informática biomédica. Então, esse funil de formação, gente, é muito íngreme, né? A gente tem que atingir muita gente para conseguir provar um impacto. Conseguir, nos próximos 10 anos, conseguir atingir uma meta que seria X% dos cursos médicos de enfermagem, odontologia, etc., que são quase 2.000 cursos, né, no Brasil, terem uma introdução curricular que nós reconhecemos que é extremamente importante perante o cenário profissional, de formação profissional hoje, do profissional de saúde. Então, essa iniciativa da Ruth, do SIG e do professor Luiz Roberto, especialmente, é muito importante que não devemos interrompê-la, ao contrário, devemos incrementá-la. Agora, nós temos um problema muito sério. Eu estive no Congresso Brasileiro de Educação Médica em Porto Alegre, o mês passado, com a intenção de tentar provocar esse debate, e como o Magdala falou, não consegui. Para vocês terem uma ideia, nem sequer existia o tema tecnologia de informação no Congresso. Nem sequer existia isso. Tinha muita coisa de participação ativa, modalidades de ensino ativa, simulação, etc. Mas de introdução de informática no currículo, eu apresentei um único trabalho que teve 15 pessoas assistindo. Então, a gente não consegue sensibilizar os diretores, os coordenadores de curso de faculdade de medicina para a necessidade da inserção curricular dessa matéria. Quer dizer, o buraco é mais embaixo. Se a gente não conseguir fazer isso, muita gente tentar fazer grandes esforços quando não existe receptividade. Tá? Então, temos que achar uma estratégia. Acho que a Magdala deu uma boa orientação de como poderia ser, via Ministério da Educação, via comissões de ensino e educação e saúde, etc, etc. A segunda coisa é sobre o curso híbrido. Tá? Depois nós passamos para 2 semanas presencial, e o último foi em Recife, na praia de Maria Farinha. Lembra, Magdala? Nós dois, os 2 heróis lá, fizemos o curso. Depois agora tem 1 semana só, e o resto é distância. Então, eu acho que o modelo híbrido é a solução, realmente, e nós devemos concentrar mais nessa forma de entrega do curso de capacitação docente. Tá? Agora, funciona pouco. As pessoas abandonam muito a parte à distância. A taxa de abandono é 50% a 80% da parte à distância, enquanto que a adesão à parte presencial é 100%. Temos que discutir esse aspecto também. Obrigado. Próximo, Paulo, né? Eu sou Paulo. Estão ouvindo, né? Professor Paulo. Professor Paulo agora. Bom, pessoal, eu já vou aqui, não é? Eu já parti aqui para mais ou menos a organização para 2018, tá? Eu acho que os temas têm sido em 2017 muito interessantes. Eu acho que é um aquecimento para esse grupo, né? A gente se conhecer um pouco mais, saber quem é que regularmente tem participado. Mas para 2018, a minha proposta é que a gente faça, eu estava até escrevendo aqui, né? Para 2018, a gente tentar fazer uma reunião em fevereiro ou março, onde a gente se divide em grupos, onde cada grupo tem um líder, tá? E a partir da reunião a reunião seguinte, os líderes já trariam uma proposta
de metas, ou seja, cada líder tenta se reunir, fazer reuniões entre um período e outro da reunião plenária, tá? Trabalhando com grupos pequenos, trazendo propostas inicialmente de metas do seu grupo, né? Definindo escopo e metas. E a partir das reuniões seguintes, a gente faria uma rodada de apresentações de cada grupo, apresentando a evolução dos seus trabalhos. Tá certo? Isso a gente cria um mecanismo contínuo de construção e não somente de discussão. As reuniões plenárias servem para que a gente possa agregar, né? Se eu estou participando no grupo, mas tem interesse do outro, mas não tenho tempo, eu consigo ainda dar algum palpite, alguma contribuição no outro grupo, para que aí, então, as propostas sejam propostas não de subgrupo, mas do grupo em si. É assim que, por exemplo, tem trabalhado a Comissão Especial de Informática e Saúde, no cenário de obter consenso a partir dos grupos de trabalho. Então, a reunião plenária ela tem essa função de deliberação a partir das proposições dos grupos. Então, essa seria a minha proposta para 2018, caso as pessoas aqui, o coordenador do grupo, aí o Luiz Roberto, aceite essa proposição, em vez de a gente trabalhar com convites para que as pessoas falem de determinados temas, né? A gente pode até continuar também com esta perspectiva, eu acho importante, em determinados momentos, mas eu acho que a gente teria que ter uma parte bastante significativa para que cada subgrupo de trabalho apresente a evolução dos seus trabalhos. Deixa eu falar um pouquinho. Perfeito, Luiz Paulo. Eu acho que essa sua ideia é muito pertinente, porque, de uma certa forma, a gente pode simplificar, por enquanto, colocando 2 eixos principais, que seriam de competências e definição, né? As competências para cada curso, seria talvez uma sugestão, e a outra de uma efetiva construção pedagógica dos modos, ou como fazer. Seria pode surgir uma terceira ou quarta aí nessa história, mas se a gente garantir pelo menos essas duas, já é alguma coisa. Gostaria que fosse refletido também a questão do horário, entendeu? Pelo aquilo que eu comentei antes também. E eu acho que com o avançar do tempo, só temos mais alguns minutos para concluir. Então, antes de passar para o professor Luiz Roberto, que o coordenador do grupo vai finalizar os trabalhos, né? Eu gostaria de agradecer pela participação. Eu acho que foi muito bom para a gente aqui. Eu acho que a gente vai crescer muito. A gente tem uma grande expectativa com relação ao próximo ano. Eu acho que o grupo é muito rico e pode fazer muitas coisas boas juntos, né? E em especial se a gente tiver a oportunidade de dar continuidade e não ficar somente no encontro, como a sugestão que Paulo colocou aqui, né? Então, vou passar agora para o professor Luiz Roberto para que ele... Antes, porém, eu queria perguntar ao Paulo, o pessoal está perguntando aí no bate-papo, a lista de frequência, a presença foi definido por alguém para a gente poder assinar a lista de frequência hoje. Quem faz isso? Está aí na tela. Mais uma coisa para aprender hoje. Oi, Está aí na tela o Oi, código Paulo, do mas registro de presença. não está funcionando não, Paulo. Quando você entra para registrar a presença, não aparece o CIRI. Nem aparece esse de hoje, nem apareceu bom, de pode quinta-feira. ser, É verdade, é isso mesmo. Pode ser que esteja com um problema. O Tiago está solicitando, deixa eu só explicar, esse registro de presença, só para vocês, foi um subproduto da tese, da dissertação do Tiago, e nesse momento a gente está dando continuidade a isso. Então pode ser que as mudanças que a gente já está propondo esteja com alguma dificuldade técnica, mas não tem problema. Precisamos do registro de presença hoje, entendeu? Mas... Mostra ali. Agora, aproveitando que eu estou com a palavra, precisamos definir essa questão do horário, pessoal. Tá bom, deixa pra lá. Está sugerindo fazer um doodle. Eu acho que a gente poderia tornar isso aqui um pouquinho mais fácil aqui, entendeu? Bom, sugestão, né? Bom, gente, posso dar uma sugestão para o horário, para ver se todo mundo, né? Eu acho que sempre início de manhã, por exemplo, se a gente conseguir de 8 horas ou final de manhã, seria mais fácil do que no meio da manhã. É uma sugestão. Em vez de colocar 9, colocar 8. Porque 8 a gente consegue atrasar um pouquinho alguma atividade. Mas no meio da manhã fica difícil começar a sair e voltar. Entendeu?
Eu acho que às 8 horas ou 7h30 seria melhor para todos. Na BNT a gente faz reuniões essa hora e a gente tem tido sucesso de fazer uma reunião de 1 hora começando às 8. Eu proponho esse horário também e um dia fixo do mês para fazer a reunião, tá? Para que a gente se lembre. Já tá fixo. Eu também prefiro esse horário do início da manhã, porque é o horário que eu consigo trazer alunos da graduação para cá. Renato, o problema é que 8 horas... Eu fico meio sem entender como é que se faz uma reunião tão rica dessa e não aproveita o momento para induzir isso nos alunos de graduação. Se colocar para 10 horas, 11 horas, eu não vou ter aluno de graduação aqui, a não ser alguns estagiários, alguns bolsistas. E isso precisa ir incorporando dentro da vida deles. Eu tenho certeza que esses alunos que estão comigo agora vão sair daqui com a cabecinha um pouquinho modificada. Não é fácil chegar nesse horário, principalmente quando é horário de verão. Né? Eu preciso acordar às 5 horas da manhã para chegar aqui nesse horário das 8 com esse trânsito louco para essa cidade e não vai ser diferente nas outras capitais. A pessoa que está lá para as 10 horas, 11 horas da manhã, para mim fica cômodo, porque eu passo o dia aqui, mas eu não vou ter a presença dos alunos da graduação. E aí eu acho que é uma oportunidade que não deve ser perdida. Já falei, já deu. Eu já não vou falar de novo, porque eu já falei. Faltam os demais, né, se pronunciarem. 8 horas parece que tá ganhando força. Diniz? O que vocês acham, os demais? Não, 8 horas no final de horário. Não tem importância, só um período de verão. O verão vai É difícil para falar alguma coisa? Na parte do Nordeste, na parte da inteira de verão. Vou fazer no final da manhã. Outro não dá, são 7. Paulo perguntando se não tem a última quinta-feira do mês. Só no Nordeste todo mundo. Paulo, eu acho complicado, talvez, resolver nesse momento. Talvez você pudesse passar uma enquete, não sei, entendeu? Dando algumas opções do que surgir com mais frequência aqui para as pessoas escolherem. Talvez seja melhor do que nesse momento. Eu acho que as pessoas precisam refletir um pouquinho, talvez, não sei. E o horário de verão acontece no final do ano, quando Não, já está praticamente já está acabando as atividades. Então não vai acontecer horário de verão o ano inteiro, exatamente. Eu acho que talvez passar uma enquete, eu acho que pode ser nessa mesma data, o dia da semana, eu acho que ninguém está questionando muito isso, a questão maior é o horário mesmo, né? Dia da semana vai ser difícil arrumar, eu acho que a questão maior é o horário. Pode ser início ou final. É 9 da manhã aqui no Nordeste, quando tem horário de verão, certo? Fica também um horário bom. Não sacrifica as pessoas que têm que sair de madrugada de casa, né? Somos nós aqui do Nordeste ficando nessa situação. E eu acho que contempla todo mundo. E não quebra amanhã todinha. Pessoal, eu discordo, viu? Eu estou aqui por uma causa da vida, porque, como ela falou, a gente tem atividades, obviamente que é uma vez ou outra, né, dá para a gente tentar conciliar, mas se a gente está querendo trazer professores, está querendo trazer alunos, se a gente fizer nesses horários, a gente não vai conseguir. Então, por exemplo, eu só consigo trazer os alunos no finalzinho da tarde, quando eles terminam as aulas, porque as aulas do curso de medicina, pelo menos aqui, é o dia inteiro. E normalmente eles começam no ambulatório 7h30 da manhã. Então, por isso que eu estou propondo finalzinho da tarde, entendeu? Porque, inclusive, quem não puder fazer do trabalho pode fazer de casa, né? Eu acho que às 5h30, 6 horas era o ideal para a gente fazer isso. Eu sei que nem todo mundo gosta de trabalhar, mas eu acho que é mais tranquilo para fazer. Eu concordo, Magdala. Eu acho que pra gente não tem problema nenhum. Não pode continuar no meio da manhã, entendeu? Ou seja, fim de tarde é perfeito, inclusive vai mover mais professores. Porque, como você disse, sempre alguém vai estar já atuando, e a gente não pode usar esse horário, é difícil isso. Aqui é o contrário. Fim de tarde eu não vou conseguir trazer um aluno aqui, nem professor. A maioria dos professores, inclusive, está pedindo para ficar em 20 horas, não quer mais nem 40 horas. O salário está tão vagabundo que o cara continua trabalhando em 20 horas e vai trabalhar melhor agora. Até porque só quer ficar com o professor porque gosta de ser professor, mas
Eu diria o seguinte, vai ser difícil a gente fazer isso nesse momento. Volto a sugerir. Faz as possibilidades, faz a enquete e depois se decide para pelo menos atender a maioria. Porque o objetivo é que a maioria estará presente. Consenso vai ser quase impossível, mas a gente pode pelo menos atender a maioria. Enquete, Estamos 5 minutos do horário, acho que está na hora de dar um encerramentozinho. Eu acho essa discussão muito rica e nós estamos hoje no Brasil numa situação curiosa, porque o tema da informática biomédica é um tema oficialmente inexistente no país, né? A gente não vê a aprovação da CAPES do CNPq para que isso se torne um tema reconhecido como área de conhecimento. As nossas diretrizes curriculares mínimas também ainda não aprovaram nada. A gente tem uma resistência muito grande e, assim, o que a gente não pode é desistir, né? Todo mundo está cheio de pepino, todo mundo está cheio de problema, todo mundo está cheio disso, mas a gente continua não ter como fazer. Eu vou passar o que a Magdala está pedindo e, professor Sabatini, queria apenas acrescentar uma coisa aqui na nossa experiência com a educação à distância. Não apenas o modelo presencial, apenas o modelo misto, fazendo um momento presencial e o resto à distância, é suficiente para evitar a evasão. Nós conseguimos aqui duas coisas. Uma foi trabalhar a parte virtual utilizando transição didática e não simplesmente a transposição didática. E a segunda coisa, um forte apoio tutorial, porque os nossos colegas médicos, em geral, eles têm um letramento digital e informacional muitíssimo precário. A gente vê no curso de especialização em saúde da família, a maioria deles mal sabe utilizar e-mail. É lamentável. E sem apoio tutorial, eles ficam inteiramente perdidos, principalmente quando coloca dentro do AVA. E se entra no AVA e dentro do AVA ainda tem lá só material na base da transposição didática, rapaz, aí fica difícil. Tem como aumentar um pouquinho, está todo mundo reclamando que está baixo. Ou seja, seria combinar que no momento, que no curso, além de trabalharmos, né, com modelo híbrido, a parte virtual privilegiasse a transição didática e não a transposição didática. Não é só colocar o material e encher de vídeo de 40, 50 minutos. Eu estou agora com um vídeo muito interessante que eu estou lendo, que eu estou assistindo, e eu tenho que assistir de 3 vezes, porque eu dou uma aula de 63 minutos sobre o tema da área de informática e saúde. Quer dizer, fica um vídeo cansativo, você se dispersa, você perde. Um vídeo tem que ter 8, 10, 12 minutos no máximo. E muitas vezes as pessoas não entendem muito dessa parte de transição didática, de como associar. Porque tem uma equipe de transição didática trabalhando aqui, pessoas especialistas nisso trabalhando nisso. E a gente pega um texto, por exemplo, de 30, 40 páginas e transforma isso em diversos módulos pequenos, diversas aulas pequenas, e associa vídeo, associa outras mídias inteligentes, e fica uma coisa ótima, fica uma coisa bem interativa, o aluno gosta, o aluno se desperta para aquilo e até consegue vencer um pouco do cansaço. Então, tem esses aspectos também que precisam ser comentados, e, enfim, eu acho que a gente trabalhar o ensino da informática biomédica dissociado do ensino do que é educação à distância, dos melhores modelos, do entendimento do que é transição didática, etc. E tudo termina não rendendo muito bem por conta disso. Mas, quero saber, dar uma última rodada, se mais alguém tem alguma coisa para falar. Caso não, vamos começar a trabalhar para preparar o 2018 que está aí às nossas portas. Eu encerro por aqui. Obrigado. Professor Sabatini, Diniz, Magdala, Paulo, nossos colegas da Baiana, muito obrigado. Renovo aí os votos de um Feliz Natal, um bom ano novo. E posso garantir a todos que vou tomar umas 2 ou 3 taças de vinho no fim do ano, em homenagem a todos vocês, que é uma honra tê-los como meus queridos amigos. E professores, porque aprendo muito com vocês. Obrigado para você também. Para todos vocês, Feliz Natal.
Luiz, depois nós conversamos para fazer esses 2 inquéritos, tá? Perfeito, Paulo. Conversamos sim. Um abraço grande.